Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 5 etapas para você criar um produto do zero. Sabe quando você fica um pouco perdido, não sabe por onde começar na hora de você criar um cardápio novo, de criar novos produtos, de criar produtos sazonais? Eu criei as 5 etapas da criação do produto e hoje eu vou falar para vocês passo a passo do que você deve fazer para criar o seu produto e deixá-lo pronto para ser lançado e vendido, seja um bolo sazonal, um produto sazonal, um doce diferente, algo que vai entrar permanentemente no seu cardápio. O que você tem que fazer antes de colocar esse produto à venda é o que a gente vai ver aqui neste vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve neste canal e compartilha este canal e este vídeo com quem você sabe que pode gostar e precisar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. A primeira etapa da criação de um novo produto para o seu cardápio é a idealização. E aqui nessa etapa, o céu é o limite porque é hora de você criar. Então é aqui que você vai colocar no papel todas as ideias, todas as possibilidades, né, de novos produtos. É aqui que você vai fazer pesquisa com os seus clientes ou com os seus possíveis clientes do que eles querem. Você vai fazer pesquisa para ver o que o mercado está pedindo e você vai criar. Aqui não tem limitação. Aqui é hora de realmente a gente fazer aquele brainstorming e você poder colocar no papel todas as ideias que você e os seus clientes principalmente querem. É hora de você brincar com sabores, texturas, cores, acabamento, que embalagem que vai ser, como vai ser vendido, quais sabores que a gente vai ter, não importa do que seja e qual seja esse produto, é a hora de você criar. E lembre-se sempre que a opinião muito importante e valiosa é não só a sua, como também a dos seus clientes. Então, hora de criar e de saber o que você, o mercado e os seus clientes estão querendo fazer. Então, primeira etapa, idealização, hora de jogar a ideia e de você colocar isso no papel. Aqui a gente não vai se preocupar com limitação, a gente vai jogar no papel para depois a gente filtrar nas próximas etapas. Exemplificando, por exemplo, você vai criar um cardápio novo com bolos, você vai colocar quais sabores que vão ter, quais sabores que o pessoal mais pede, que a gente vai combinar esses sabores de bolo com quais recheios, que sabor de recheio que vai ser, quais coberturas a gente vai pôr, como vai ser a finalização, qual embalagem a gente quer utilizar, como que fica legal essa decoração, uma coisa inusitada, uma coisa diferente, para que vão ser esses bolos, vão ser destinados para festa, são bolos mais caseiros, e aí você vai colocar tudo isso no papel. Eu dei exemplo aqui de bolo, mas isso serve para doces, docinhos personalizados, doces sazonais para fim de ano, para Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, enfim, o que quer que seja, é aqui que você vai colocar no papel livremente todas as suas ideias, e aí depois você vai montando isso de forma mais organizada e filtrando. A segunda etapa, o segundo passo, é destinado à logística de produção. Depois que você já fez a pesquisa com os seus clientes, com o mercado, já decidiu o que vai ser feito, teve todas as ideias possíveis que você queria e que eram possíveis de serem criadas, agora você vai pensar de uma maneira mais técnica e entender como seria a logística de produção dessas ideias novas que você teve. E a partir daí, enxergar possíveis empecilhos e problemas na parte de produção, na parte de embalagem, transporte, validade, escala de produção, e aí você vai ver como aquela ideia inicial vai se comportar quando for colocada em produção. Essas etapas todas são feitas de forma teórica, tá? Aqui você consegue ter essa visão, esse critério, sem precisar testar previamente, para você poder filtrar bastante coisa para o que for realmente para teste na prática, já ter essa triagem previamente feita no papel para você não perder tempo e dinheiro. Então você faz a criação e aqui a gente vem para logística de produção e aí você vai pensar na durabilidade, que época do ano que aquele produto vai ser vendido, será que a durabilidade vai ser boa ou não, será que quando você colocar esse produto que você imaginou em escala para fazer em produção e mais vezes vai ser viável, se não for ser viável, será que tem como fazer alguma modificação, assim como eu já falei no vídeo de aumentar lucro sem aumentar preço, eu falei um pouco sobre isso, então é mais ou menos aqui nessa etapa que aquela
parte se encaixa, você vai ver se aquela produção se encaixa no seu dia a dia, na sua rotina, na sua infraestrutura, e caso não se encaixe, existe alguma maneira de você modificar para que aquilo sirva? Senão, a gente já descarta essa ideia para dar espaço para outras ideias que façam mais sentido para a minha produção. Então aqui você vai pensar de maneira teórica na logística de produção que essas suas novas ideias vão precisar e se aquilo vai fazer sentido para você e vai poder passar para a próxima etapa. Aqui eu vou dar um exemplo para você de um produto que veio passando por essas etapas e acabou sendo barrado por conta da logística de produção, até que eu conseguisse chegar num resultado satisfatório. Em uma das minhas épocas de vendas de Páscoa, eu criei um chocolate que era recheado com marshmallow e eu testei várias receitas de marshmallow. Algumas delas passaram pela minha prova, né, e ficaram boas o suficiente, só que elas não passaram no teste de durabilidade. Por quê? Elas não estragavam tão rápido, só que elas perdiam a consistência e a textura que eu gostaria que aquele marshmallow ficasse dentro do chocolate. Então eu preferi por omitir aquele produto temporariamente, não foi colocado à venda até que eu conseguisse acertar aquele produto para que ele fosse à venda depois, mais tarde, mais acertado, para que ele tivesse o tempo de durabilidade que eu queria, com a textura e o sabor que eu queria pelo tempo que ele precisava ficar durável, digamos assim. Então, aqui você consegue fazer isso de forma teórica. O que você ainda não tiver como saber, porque nunca foi testado, vai passar por essa etapa, para quando chegar na etapa de testes, você fazer isso e ver se realmente vai dar certo na prática. Então, essa etapa de logística de produção é para você enxergar um macro e fazer e dar uma leve peneirada em algumas coisas que a gente já consegue enxergar antes da gente ir para a fase de testes práticos. Então, obviamente, a terceira etapa dessa lista dos 5 passos para a criação do produto é o teste do produto. Então, nessa etapa, vamos chegar aos produtos. De todas aquelas ideias lá de cima, você vai fazer uma triagem, ver o que passa pela logística de produção em forma teórica, e aí o que passar por essa logística vai entrar aqui nessa parte prática de teste. E aqui você vai testar o produto na prática para ver se aquelas combinações de sabores, de texturas, recheios vão funcionar como você tinha imaginado, se eles vão ficar visualmente da forma como você queria, se eles vão ficar em termos de sabor da forma como você queria. Vai fazer testes de validade, então você vai fazer testes de validade real com o seu produto, vai deixar ele 3, 5, 6, 10 dias em geladeira, fora da geladeira, dentro da embalagem, fora da embalagem, para ver como aquele seu produto vai se comportar. Essa etapa é muito importante, principalmente se você está realmente fazendo um produto que é muito novo para você, que nunca foi colocado à venda e você não sabe como ele se comporta ao longo dos dias. Uma coisa é você fazer um bolo na sua casa para você comer amanhã no café da tarde, outra coisa é você fazer um bolo para venda. A mesma coisa com qualquer outro tipo de doce. O que é feito na hora nunca vai ser igual depois de 10 dias. Qual vai ser a durabilidade daquele doce? 3 dias, 5 dias, 6 dias? Você precisa saber disso. E como vai ser submetido esse doce? Ele vai ficar em temperatura ambiente, tem que ficar na geladeira? Tudo isso você consegue fazer na fase de testes. Por isso que a gente faz essa pré-triagem antes, para que aqui na fase de testes você não tenha que testar todas as suas ideias lá do início. A gente consegue, na teoria, no papel, já selecionar algumas coisas que a gente sabe que podem não dar certo. E aqui na fase de testes a gente vai testar realmente aquelas ideias que a gente tinha quase certeza que podiam dar certo, e a gente vai testar a durabilidade, vai ver como vai ficar a embalagem e a partir daí já saber como esse doce vai ser feito, qual a melhor forma dele ser feito. A hora que a gente for colocar em produção, a gente vai começar por qual etapa, o que pode ser congelado para ser continuado depois, caso esse pedido realmente venha a entrar em volume. Enfim, é a fase de testes prático. É aqui que você vai colocar a mão na massa e entender como esse novo produto vai se comportar de verdade. Na quarta etapa, a gente vai para o passo de produção das fichas técnicas, tanto de produção quanto de custos, quanto da parte financeira. Então, depois que você faz os testes práticos e determina o que realmente vai ser posto à venda, a gente tem que colocar numa planilha cada ingrediente, cada quantidade,
cada desperdício que cada produto tem. Então, na etapa anterior você fez o teste prático, agora você já sabe as proporções, as medidas, as quantidades, os desperdícios e você vai colocar isso numa planilha para que os seus doces sejam sempre feitos de forma padronizada. Se cada vez que você for fazer mais ou menos como você fez da última vez, cada hora seu doce vai sair de um jeito, uma hora ele vai sair mais caro, outra hora ele vai sair mais barato e com uma ficha você consegue sempre fazer o seu doce sair exatamente igual, com as mesmas proporções, com as mesmas medidas e você consegue calcular o custo real que aquele produto tem para você, para depois você conseguir precificar isso melhor. Então, você vai de fato colocar isso na planilha e vai colocar os ingredientes que foram utilizados. Vou dar um exemplo aqui, digamos que seja um bolo de chocolate. Nessa planilha você tem que colocar as quantidades de cada ingrediente utilizado para fazer aquela massa, quanto que rende aquela massa dá para fazer quantas receitas, quanto que é o custo de cada quantidade de cada ingrediente. Então, por exemplo, a gente vai utilizar 250 gramas de farinha, você tem que colocar o valor de 250 gramas de farinha, não do quilo da farinha, né? Então, se a farinha está custando, por exemplo, R$3 o quilo, você tem que fazer uma continha aí para ver quanto que custa 250 gramas e colocar isso muito bem tabelado numa tabelinha para você poder ter o controle exato dos seus produtos. Ainda que você seja pequeno, começando em casa, você precisa fazer isso para você ter noção de quanto custam os seus produtos e para você poder padronizá-los. Qualquer pessoa que venha a pegar aquela receita para fazer, vai conseguir fazer igual a que você faz. Se você deixar só tudo aqui, cada hora vai sair de um jeito. Se você precisar de ajuda, outra pessoa não vai saber ou entender o que tem que ser feito. Então, uma ficha técnica de produção com todos os passos é tão importante quanto a ficha técnica de custos para você saber o quanto custa aquilo que você está produzindo. E aí, a última etapa, a quinta etapa dos 5 passos da criação de produto é a precificação. A gente vai pegar essas tabelas, essas planilhas de custo de produto que estão nessas fichas técnicas de custos e a gente vai agora adicionar os custos indiretos, o seu lucro, a sua mão de obra sobre este produto. E aqui também entram outras questões um pouco mais subjetivas, como uma pesquisa de mercado. Quanto está custando produtos similares a este que você está tabelando, mercado afora? Quanto está custando produtos similares a este pelos líderes de mercado? Você vai fazer essa pesquisa e também vai fazer o seu preço, vai bater o seu preço com as pesquisas de mercado e ver se seu preço está dentro dos valores que estão sendo vendidos por aí. Se está muito mais alto, você enxerga por que está muito mais alto. Será que os produtos que você está utilizando são realmente de muita qualidade? O que tem de errado? Se está muito mais baixo, procura subir esse preço para equiparar com os seus concorrentes e não parecer que o seu produto é inferior. Então é nesse momento que você vai adicionar os custos indiretos de produção, que você vai adicionar o seu lucro, que você vai adicionar a mão de obra sobre o valor do seu produto e que você também vai fazer a pesquisa de mercado para ver se o preço do produto que você está vendendo está fazendo algum sentido. Não é que o seu preço tem que ser igual ao de todo mundo, é só para você ter uma base, principalmente quando você está começando a fazer isso, você tem que ter uma base para saber mais ou menos o quanto produtos similares àquele que você está precificando estão custando por aí no mercado. E aí, como eu disse, você tem que entender a diferença de preço de cada um deles, por que algo às vezes custa mais ou custa menos, entender aonde que você se encaixa aí. É um produto de alto nível, alto padrão, com alta qualidade, ele merece um valor mais alto. Às vezes o custo do produto é barato, mas ele tem um valor percebido mais alto. E aí você vai perceber que a hora que você faz a pesquisa, é um produto que normalmente tem um valor muito mais alto do que aquele que você chegou fazendo sozinho em casa. Então, será que não vale a pena subir um pouco? Então, tudo isso é uma questão de fazer contas e de estratégia de vendas para você poder se colocar no mercado da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Entra no meu canal lá do Telegram, onde eu posto dicas, receitas técnicas e apostilas com as medidas de todas as receitas feitas aqui neste canal diariamente e semanalmente. E me segue lá no Instagram e no Facebook, onde eu também posto conteúdos de confeitaria
diariamente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todos, só relembrando, toda quarta e sábado ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá.